Assim como meu último vídeo foi um apelo pela minha segurança, pedindo que não me machucassem nem fossem maldosos, este é pela segurança da Katrina. Por favor, não digam nada para ela. Fiz esse vídeo porque já fui atingido por trás 2 vezes e pedi: galera, não sejam maldosos, por que estão me agredindo? Eu dei uma explicação do meu ponto de vista, de como as coisas estão indo. Como eu disse, tanto eu quanto a Katrina vamos defender a nossa verdade. Eu dei a minha versão dos fatos, mas nunca disse para vocês irem lá e xingarem ela. Quer dizer, por favor, todos esses vídeos são pela minha segurança, não para que vocês a ataquem. Ela nunca vai pedir que vocês não me ataquem. Não quero incitar nenhum tipo de agressão contra ela. Minha intenção é que vocês saibam a verdade porque os canais de fofoca exploram isso com acusações ridículas. Agora essas mesmas ameaças já estão indo para a Katrina que, apesar de tudo o que ela está fazendo, continua sendo a mãe dos meus filhos e eu tenho que fazer de tudo para mantê-la segura. Ao expô-la, dou milagres. Essa história não significa que eu queira que ela esteja insegura, como diz o ditado de que somos inimigos. Ainda quero que você coma, só não na minha mesa. Ainda quero que você esteja segura, só não comigo, mas segura. E todas essas ameaças não vêm nem dos meus vídeos, nem do vídeo dela. Vêm de uma fonte específica, os canais de fofoca. Ela sabia de tudo isso desde o início, planejou, sabia que essas pessoas iam lucrar com o sofrimento dos outros. Ela sabia muito bem disso. Os de fofoca iam ver essa separação trágica e pensar: haha, aí tem dinheiro. Sofrimento alheio que eu posso criticar e destruir, sim, aqui eu ganho. E também sabia que haveria agressões contra mim. São pateticamente previsíveis e Katrina os usou como pratos descartáveis. O que ela não esperava, não sabia, não planejou, é que ao eu contar o meu lado da história e mostrar documentos do processo, acabaria mandando um pouco de ódio para ela também. E agora, que já está vendo, agora sim está falando para o tribunal canadense. Eu fico muito insegura. Quando acontece com ela, aí é inseguro. Mas quando acontece comigo, não estou exagerando. Então agora também há ameaças contra ela. E minha advogada me abandona. No último minuto, dias antes da audiência, ela me deixa. Eu só assinei um papel que ela me disse: dá tudo o que ela quiser, dá razão para ela. E depois, com os anos, advogados, eu de bobo vou lá e assino o papel, que praticamente dá toda a razão para ela, 100%. Ela manda isso para o tribunal e no dia seguinte renuncia ao meu caso e me deixa sozinho. Ela sabe que a audiência está próxima e que não posso contratar outro advogado. É a época mais movimentada para advogados. Estão disputando a guarda para decidir com quem as crianças passarão o Natal. Ela só me fez assinar um papel que me afunda ainda mais e me abandona, o que é muito estranho. Não tenho dados, mas estive procurando em fóruns de advogados e estudantes de direito e vejo que sim. É muito estranho um advogado te abandonar dias antes da sua audiência, sabendo que você não vai conseguir encontrar outro representante. Desde o início, Katrina arrumou tudo com o tribunal para que me dessem muito pouco tempo para me preparar. Pedi uma prorrogação de prazo uma vez, na primeira vez que ela me processou, porque eu não tinha advogado, não achei que fosse precisar. E desde então, ela começou a me acusar de que eu, de propósito, estou prolongando o processo. Que eu, de forma deliberada, estou fazendo com que demore o máximo possível. Portanto, não posso pedir uma extensão para que o tribunal me dê mais tempo, que adie de minha audiência até eu encontrar um advogado. Não posso, porque continuariam me acusando de estar enrolando e isso me faz parecer muito mal no tribunal. O que me deixa apenas com 2 opções. Pega um dos advogados que o tribunal te concede, porque você tem direito à representação legal. Mas esses advogados são apenas para quem não pode pagar por um. Ou seja, quem ganha abaixo de certo limite e não pode pagar, o tribunal concede um. O que eu não quero fazer. Não posso porque, no papel, legalmente, minha renda está acima desse limite e Katrina vai me processar por fraude. Ela vai dizer: ei, ele ganha o suficiente, pode pagar um advogado, aqui ele está roubando do Estado e vai me processar por fraude. Então eu não quero escolher essa opção. A única que me resta é me representar, ser meu próprio advogado. O que é uma péssima ideia porque só vou me complicar ainda mais. Eu não sei nada sobre leis. Os tribunais veem pessoas que se representam.
a si mesmos como arrogantes, egocêntricos, como eu não sei absolutamente nada sobre leis, não sei o que dizer, não sei o que é prudente falar ou não, só estou me enterrando em um buraco ainda mais fundo. Muito estranho, isso não acontece no Canadá porque ele, meu advogado, teria me abandonado. Tem algo aí. Bom, então vamos ver os detalhes novamente contra a minha vontade. Eu não queria me colocar nessa situação. Isso é uma fonte eterna de vergonha. Vergonha, humilhação, exposição e zombaria dos canais de fofoca. Este é o momento mais difícil das nossas vidas para toda uma família. E os abutres dos canais de fofoca querem lucrar com isso. Esses se dedicam a explorar a dor alheia para pedir doações em seus canais. E eu vou dar a eles uma fonte permanente de zombaria e renda. E também aos meus filhos vou dar uma fonte constante pelo resto da vida adulta deles. Uma fonte de vergonha e humilhação. Para eles. Mas não tenho outra escolha. Então, boas notícias para o bolso dos canais de fofoca. Talvez não tenham comido, tomado café da manhã ou pago o aluguel. Vamos à primeira parte. Minha advogada me abandonou faltando poucos dias. Minha audiência é no dia 28 de novembro, depois de me fazer assinar um documento que eu já sabia. Praticamente admite que sim, eu tenho condições financeiras de dar tudo o que ela pede pelo resto da vida dela e disse, olha, mas eu não posso fazer isso. Quer dizer, eu não posso. Ao ler o documento, ele disse que eu não tinha outra opção. Assina, porque o tribunal pode determinar que você dê ainda mais para ela. Então é melhor dar o que ela está pedindo, mesmo que você não tenha. Pegue emprestado, arrume de algum lugar, mas dê o que ela está pedindo, porque o tribunal pode te ver como alguém que não está cooperando e pode acabar ficando pior para você. É melhor concordar com tudo agora e depois, com o passar dos anos, você vai recorrendo, questionando. Eu disse, bom, se esse é o conselho, machazou, segundo o conselho jurídico dela, acho que não vou ter outra opção. Ou seja, faço uma nova hipoteca e vejo como faço e com o tempo tento ir diminuindo esses pagamentos. Foi isso que ela me disse. Esse foi seu conselho jurídico e ela mostrou. Veja este e-mail, é urgente para mim. Veja o prazo para entregar os documentos no tribunal. Já vai ser amanhã ao meio-dia. Se apresse para assinar e lá vou eu, bobo, procurar onde imprimir. Vejo os valores e digo, isso é ridículo, é impossível, mas mesmo assim eu assino e mando para ela. Ela manda para o tribunal e no dia seguinte, que é o prazo final para informar ao tribunal quem é seu representante. 10 minutos depois, recebo esse e-mail. Vamos ver o e-mail que ela me enviou. Aqui ela diz, renuncio como sua conselheira e representante legal porque você está me pedindo algo que vai contra o meu código de ética. O que foi que eu pedi? O que vai contra o código de ética dela. Perguntei o que fazer com minha empresa de imigração e qual a melhor opção para mim. E essa advogada sempre me dizia, ela está certa e você tem tudo para perder. Melhor dá o que ela está pedindo. Ou seja, ela só me desanimava, não me dava ânimo de dizer, vamos lutar pelo seu caso, vamos ver o que dá para fazer. A lei pode te obrigar a pagar mais do que você ganha, até 3 ou 4 vezes, mesmo sem ter esse valor. E se ela ganhar no tribunal, e agora ela já tem tudo para ganhar, é melhor você dar para ela. Eu perguntava, é possível tirarem meu passaporte? Se vivo viajando? Sim, é possível. Le digo, ¿es posible que me hagan que le pague? Que me façam pagar 200, 300% a mais do meu rendimento. Sim, é possível, e não só é possível, como é muito, muito provável. Então, da última vez ele me disse, porque Katrina está dizendo que eu ganho uma fortuna da CCB Canadá, o que não é verdade. Sou um dos donos, e claro que há valor na empresa, mas eu não recebo um rendimento em dinheiro. E aqui Katrina está acusando a empresa CB Canada de fraude. Total, ela acusa a empresa de lavar dinheiro e de sacar quantias milionárias em dinheiro. Isso é impossível. 99,9% da receita da empresa é feita com cartão de crédito e entra, e já fizeram auditorias de cada dólar que entra. Ou seja, isso é impossível. Mesmo assim, ela continua insistindo que eu recebo milhões em dinheiro e pede ao tribunal que me exija isso. Ela aparece com valores absurdos. Então eu perguntei a ela como eu poderia fazer isso, para que eu não tenha que pagar para ela pelo meu direito de fazer o que eu gosto. E ela me disse, olha, agora aqui a Katrina colocou isso no processo judicial dela.
Veja o documento que mostra que você abriu uma filial no México, provando que recebe milhões. Como uma empresa pode expandir e não te pagar? Eu falei para ela que só estou dando consultorias gratuitas durante este mês no México. Estive neste escritório desde a sua abertura, dando consultorias gratuitas sobre como vir pela via de estudos. Eu explico como funcionam as universidades e o processo. Quais os requisitos para alguém se inscrever em escola no Canadá e o cônjuge obter permissão de trabalho aberta, sem comprovar inglês ou ter oferta de emprego? É isso que tenho feito. Não recebo pelas consultorias, são gratuitas. Perguntem às milhares que já foram ao nosso escritório. Elas me perguntam quanto devo pela consultoria. Nada, é isso que quero fazer. Esse é o meu sonho. Ter essa oportunidade de levar mais pessoas para o Canadá. Mas ela insiste que estão me pagando uma fortuna. Eu sou um sócio proprietário desta empresa, mas o meu trabalho é voluntário e a Katrina está me cobrando um imposto por ser voluntário. Ou seja, ela está dizendo, não quero que você seja voluntário, quero que você cobre para me dar mais. Não quero que você perca seu tempo em atividades que não te dão retorno, ajudando imigrantes que não te trazem renda, porque assim você não me dá mais. Preciso que você me dê mais e não pode perder tempo com consultorias gratuitas. Perguntei à minha advogada como evitar isso. Ou seja, como posso reivindicar meu direito de autonomia sobre o meu tempo, que eu decida o que vou fazer com o meu tempo. Se eu quiser dormir, se eu quiser ir para a academia, se eu quiser fazer qualquer outra coisa que não seja ficar produzindo dinheiro para dar para ela. E ela me diz, não, isso eu não posso te dizer. Vai contra o meu código de ética. Eu só posso interpretar a lei e dizer ao tribunal o que você está fazendo. Depois eu perguntei, bom, o que eu faço? Vendo minhas ações na sede do Canadá? Porque mesmo que eu não seja o dono legal, posso continuar sendo a imagem da empresa sem receber um rendimento. Ou o que eu faço? Vendo minhas ações. Retiro meu nome. Digo a eles que não posso mais continuar nesta empresa porque está difícil para mim. Tenho que dar para minha ex. O que faço? E ela me diz, não, é que essa é uma pergunta muito antiética. Tudo o que eu disser para o governo tem que ser de forma orgânica e natural. E se eu te disser o que fazer com a sua empresa de imigração, já não é orgânico nem natural e vai contra o meu código de ética. Eu disse, então para que te contratei? Esse deveria ser seu trabalho como advogada. Me dizer quais ações eu posso tomar que me protejam de alguém que não quer só todas as minhas finanças, mas também me obrigar a passar as 24 horas do dia produzindo para ela. E no dia seguinte eu recebo esse e-mail. Ela também me diz, não estou satisfeita que você mostrou documentos no tribunal. Vejam aqui. Por que mostro documentos do tribunal? Porque esses são os vídeos mais importantes da minha trajetória como criador de conteúdo e precisam de evidências. Todos os vídeos que eu fiz, desde o início, vieram com evidências. Vejam meu primeiro vídeo, eu mostrei documentos legais que não eram permitidos pelo YouTube. Aqui eu mostro um passaporte mexicano porque estou explicando como funciona o visto e a ETA. E desde então, toda a minha trajetória como criador de conteúdo, eu fiz vídeos sobre temas sensíveis e importantes com evidências. Neste vídeo sobre a Igreja Mórmon, eu mostro documentos de como o profeta estava casado com uma menina de 14 anos. O profeta Mórmon, de 40 anos. Como ele se casou com 20 mulheres, eu tenho que mostrar documentos. Ou seja, vocês, meu público, não vão aceitar um vídeo tão importante sem evidências. Além disso, como eu disse, não é ilegal fazer isso. E eu ainda tenho meu direito à liberdade de imprensa. O Tribunal Canadense não vai restringir meu direito à liberdade de imprensa. Esse direito é garantido pela Constituição canadense. Ao falar isso, acho que ele levou para o pessoal. Mas por que uma advogada se incomodaria por eu mostrar os documentos legais no meu canal do YouTube se ela está fazendo um bom trabalho? Não é para ser o contrário. Se você está fazendo um bom trabalho, deveria te dar orgulho. Você deveria querer mostrar isso. Não escondê-los. Renuncio como seu representante legal por mostrar documentos do tribunal no seu canal do YouTube. Por me pedir algo contra meu código de ética e depois me abandonar sabendo que não posso ter outro representante. Isso não é contra o código de ética dele. Era isso que eu dizia para vocês. O canadense tem o seu governo como sua entidade suprema. Ou seja, o governo é sua autoridade máxima. Eles nunca vão fazer algo contra o seu governo.
Não, os canadenses não vão usar seu próprio critério ou humanidade para beneficiar alguém se isso for contra o seu governo, mesmo que não tenha nenhuma consequência legal. O que é bom porque mantém o país com um nível de corrupção muito baixo. Mas, no nível de pessoa para pessoa, eles não fazem nada que beneficie outro ser humano. Só fazem o que o governo manda. Vou dar um exemplo. Os funcionários da embaixada canadense aqui no México, eles têm uma política, que é que a comida que eles recebem na embaixada não pode ser dada a ninguém. Então conheci um rapaz que trabalha no serviço de lixo da embaixada. E ele me contou que tirou uma caixa cheia de comida, intacta, fresca, boa. E ele diz: olha, posso levar isso para os meus, para as crianças daqui? Não. Não, né? Porque a política diz que você não pode dar comida. Ou seja, a fome de uma criança, salvar, dar, alimentar um ser humano, vale menos do que a autoridade total com que vem seu, ou seja, o valor de todo ser humano, fica abaixo das regras que o governo impõe, em todos os níveis. Nesse caso, o código de ética vem da Ordem dos Advogados. Nem vem diretamente do governo, mas já é um código de ética. E, portanto, vale mais do que a pergunta que eu fiz. Como posso continuar ajudando imigrantes sem pagar uma taxa de proteção para a Katrina? E essa pergunta ele não conseguiu me responder. Gente, eu não sou conspiracionista. Eu não quero acusar ninguém de algo do qual eu não tenho provas. Mas isso está muito estranho. É difícil para mim descartar totalmente a possibilidade de alguma influência. Quer dizer, olhem o momento em que aconteceu, os horários, tudo se encaixa perfeitamente. Primeiro ele me diz: assine este documento em que você admite que ganha o que ela diz. Depois ele me manda esse link dizendo: preciso ver por videochamada como você assina. Eles recebem, notificam o tribunal. Como se dissesse: já admitiu, já aceitou, já cedeu. Depois me mandam outra notificação que é: meu último dia para trocar de representante. Confirmo que este é seu advogado. Sim, tudo bem. Faço o pagamento dos honorários porque aqui os pagamentos de honorários são adiantados. Paguei adiantado $5.000 e já no outro dia de manhã ele renuncia como meu representante. Tem algo aqui. Bom, fico com duas opções. Como eu dizia, aceitar um advogado que o tribunal fornece gratuitamente. O que, Katrina? Ela imediatamente vai escrever uma carta para o governo, para dizer: essa pessoa está abusando de um serviço que é para os pobres. Estou fraudando o sistema canadense, então não posso. Outra opção é me representar sozinho, ser meu próprio advogado. Não entendo nada de leis e quando recebo documentos do tribunal, há frases que nem compreendo. Tem vezes que eu não entendo o parágrafo inteiro. E não é uma barreira de idioma, não é porque inglês é meu segundo idioma. Não, não, não. Na verdade, eu tenho mais vocabulário em inglês do que em espanhol. É muito complicado, tem muitos termos técnicos, muitas palavras. Então eu teria que ir ao tribunal para enfrentar um juiz. E os advogados da Katrina, que estudaram isso, que têm experiência nisso, que sabem como manipular as informações para beneficiar o cliente, e como fazer a outra pessoa parecer ruim, e sou só eu contra eles, e tenho 3 dias para ir ao tribunal. É dia 28 de novembro, agora vamos para a outra parte, a insegurança de Katrina. Isso me ajuda, porque me dá um documento legal da hipocrisia dela. Na segunda ação ela diz: isso funciona aqui, são chamadas declarações juramentadas. Nela, você conta ao governo a sua versão dos fatos. E ela é documentada com evidências, e a outra parte pode responder, e você vai respondendo parágrafo por parágrafo. Então, já mostrei a primeira ação dela, né? Ela diz: quero todas as propriedades e rendas dele, mais do que ele ganha, toda a casa, tudo, e quero a guarda total. Praticamente, pede tudo. E eu vou respondendo para ela parágrafo por parágrafo. Bom, na segunda ação dela, ela diz que está em perigo, que a vida dela está em perigo, por causa dos vídeos que eu fiz. Mas na primeira ação, ela nega que o vídeo dela chorando tem algum efeito na minha renda, na monetização das minhas redes. Na minha imagem como criador de conteúdo e na minha segurança, ela nega tudo, diz que sou dramático, exagero e não trouxe provas. E na segunda declaração dela, aí ela já diz: estou insegura, não me sinto confortável na casa, preciso de mais dinheiro, preciso de mais pagamentos.
Ele está me colocando em perigo de propósito. Ou seja, essas duas declarações se contradizem uma à outra. Não podem coexistir, tem que escolher uma. Se você admite que está insegura, então está admitindo que foi você quem me deixou inseguro primeiro. Se você admite aqui que o seu vídeo não teve nenhum impacto nas minhas redes, na minha renda e na minha segurança. Então você admite que meu vídeo não influenciou o seu. Você não pode dizer, os vídeos do YouTube são muito destrutivos para mim, mas ele é imune. Ou afeta nós dois, ou não afeta nenhum de nós dois. Então toda a evidência que eu preciso para recorrer das demandas dela está na mesma evidência que ela apresentou. Isso eu vou mostrar para o juiz. Vou dizer, olha, aqui nesta parte já diz que os vídeos não afetam, e nesta parte diz que os vídeos sim afetam. Que escolha uma, e qualquer uma das duas que ele escolher. Bom, e qual das duas é verdadeira? Pois a última declaração é verdadeira. Os vídeos te deixam inseguro. São uma ameaça à segurança, porque as pessoas na internet são extremistas. E ela sabia disso. E foi por isso que fez o primeiro vídeo. Queria transferir essa insegurança para mim. Mas agora que isso também afetou um pouco ela, sabe que não quer isso. E já está me processando pelo mesmo que ela fez comigo. De propósito, desde o começo. Como ela sabia que haveria violência contra mim com o vídeo dela chorando? Vejam! Desde o início do canal dela, ela me dizia, veja os comentários, veja como as pessoas são extremistas, veja como elas levam as coisas a sério, são dramáticas. E depois, quando os canais de fofoca começaram a falar de mim, ela disse, olha, essas pessoas enxergam lucro em você. Nos vídeos que você está fazendo. E como eles não podem falar sobre si mesmos, eles têm que falar de outra pessoa. E precisam ser destrutivos. Eles geram ódio contra a pessoa de quem estão falando. Ela sabia que o ódio contra mim não ia sair só dos comentários aqui. O ódio contra ela também não fica só nos comentários aqui, na minha seção de comentários. Ela sabia que o ódio contra mim ia sair daqui, dos canais de fofoca. Vamos ver isso aqui. É um canal de fofoca disfarçado de psicologia. Já fez umas 10 horas de conteúdo falando de mim. Era isso que eu dizia. O que Katrina sabia que ia acontecer. Os canais de fofoca veem a minha tragédia e enxergam dinheiro nisso. Olhem aqui. Essa pessoa. Eu mostro ele em específico porque é o mais óbvio, o exemplo mais claro. Aqui ele pede doações ao vivo por zombar de mim. Ele zomba de nós. Aqui ele zomba dos dentes da Katrina. É uma zombaria descarada. Ele tira sarro da nossa tragédia. E depois passa o chapéu pedindo colaboração. Se vocês olharem os comentários desses vídeos, dizem que sou um narcisista, psicopata, sociopata. As pessoas que me agrediram, não me agrediram porque viram este vídeo. Decidiram me agredir porque viram vídeos como este. Quem faz esses vídeos sabe disso. Mas eles não se importam. Por isso, as doações. Todo o conteúdo dele é para dizer que eu sou um lixo de pessoa. Olhem, eu não sou psicólogo, não sou médico, não tenho nenhuma educação superior, universidade, nada. Mas eu aprendi algo que é, não zombe de quem enfrenta dificuldades. Foi o que meus pais me ensinaram. Não tente humilhar ou zombar de alguém que está passando pelo momento mais difícil da vida. Muito menos pedir esmola com essa tragédia alheia. Ele sim está fazendo isso. Então, se ele pode lucrar e pedir doações, zombando da minha tragédia. Eu também vou tentar lucrar com as 10 horas de conteúdo que ele fez zombando de mim e me insultando, a mim e aos meus filhos. Então, se alguém por aí tiver tempo enquanto está em casa se recuperando de uma fratura, algo que você tenha tempo de assistir, transmissões ao vivo, se vocês me ajudarem a calcular, dá para ver quanto ele já ganhou. Nos comentários aparecem as doações, 50 pesos, 20 pesos, 100 pesos. Sempre que dizem Diego Saul Reina, é um idiota, eles aplaudem, ele posta, recebe doações, pobres filhos dele, vejam o pai idiota que tem, mais uma doação para você. Se alguém puder calcular quanto deu, depois fazemos uma competição. Vamos ver quem lucrou mais, se ele com a minha desgraça ou eu conferindo. Eu não sou canal de fofoca, não tenho esse talento, não tenho talento. Bom, nem a habilidade de zoar as pessoas, mas eu vou tentar, vamos ver. Vou sentar para ver os comentários dele
e vou responder um por um. Vai ter todos os elementos que os canais de fofoca têm: toxicidade, zombaria, insultos, humilhação, tudo. Ou seja, assim como ele faz conteúdo zoando, eu também vou fazer igual. Vou zoar ele do mesmo jeito que ele está fazendo comigo. Então aguardem, quando eu tiver tempo. Agora não tenho tempo, mas sim, vou sentar, assistir e responder para ele. Quando alguém me critica, eu escuto com a mente aberta. Dou razão quando a pessoa tem razão. Agradeço o que ele me ensina, ou os pontos que ele levanta que são válidos, e deixo ele em ridículo quando ele só está passando vergonha. Ou seja, insultar eu também sei. Quer dizer, me rebaixar a esse nível eu também posso, mas não tanto quanto ele. Por exemplo, quando ele zomba dos dentes da Katrina, ou seja, não tão baixo quanto ele, mas mais ou menos no mesmo nível, ou seja, eu estaria fora do meu elemento, mas eu poderia tentar para recuperar alguma coisa. Quer dizer, são 10 horas de conteúdo, ou seja, é muito dinheiro que tem ali. Se eu sentar para assistir tudo, posso ganhar um bom dinheiro. Então é isso, se ele lucra com a minha tragédia, eu lucro com as zombarias dele. Simples assim. E também vou mostrar para vocês quanto eu ganhei, para que, se isso for algo lucrativo, eu vou começar a responder para todos que zombaram de mim por dinheiro. Agora vou fazer exatamente o que eles estão fazendo. Se eu conseguir tirar um dinheiro para completar o do meu internet, meus gastos médicos, enquanto pego uma comidinha por aí, o que vier, o que me derem, já está ótimo. Porque estou devastado financeiramente. Gastei todas as minhas economias com advogados. E nem sequer comecei a pagar a indenização total que minha ex quer. Então, respondendo a ele e colocando esse doutor no lugar dele. Esperem só. Voltando ao assunto, desde que comecei meu conteúdo, Katrina me avisou que os canais de fofoca geram violência. Ela deu para eles um prato suculento, como jogar uma tortilha para as galinhas. Aí, bom, então é isso. Essa foi a atualização, pessoal. Minha dose mensal de vergonha, humilhação e a dose mensal de material para os canais de fofoca. Aí está. Para completarem, para o que precisarem. Não ficou muito longo. Desculpa. Não vão ganhar tanto quanto o último, mas, para ser breve. Então, 28 de novembro de 2024. Vou ao tribunal, não tenho advogado, não tive tempo de consultar. Nenhum, todos estão ocupados. Disseram que ninguém pode nem me atender por telefone até janeiro. Que agora estão muito ocupados, porque todas as famílias estão em disputa pela guarda das crianças no Natal. Muito comum quando casais se separam e têm guarda compartilhada. Ambos os pais querem levar seus filhos para o Natal com sua família e estão disputando isso. Não há advogados disponíveis. E mesmo que um advogado me aceitasse, que me dissesse: vamos ver, eu pego o seu caso, eu já não poderia pagar. É que são caríssimos, caríssimos. O advogado teria que revisar meu caso, ler tudo o que já foi arquivado, explicar tudo o que já expliquei para o outro, se atualizar com o caso. Ir me representar seriam uns 15 mil dólares. Com esses 15 mil dólares é melhor eu viver aqui no México pelo próximo ano. Mas, sem ver meus filhos. Bom, até aqui o relatório. Eu vou avisando vocês sobre como eu me saí